Olá! A ONU divulgou o último relatório de desenvolvimento humano e o Brasil está na posição de número 79 dentre 188 países. Sobre esse tipo de ranking e índice de desenvolvimento, eu converso com o professor Paulo Romano. Ele é o coordenador do curso de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Univap. Obrigada pela presença no nosso estúdio. O que a gente pode interpretar dessa informação, né, de que o Brasil está na mesma posição que já estava em 2014? Uma certa estagnação. Bom, em primeiro lugar é importante observar, né, que índice de desenvolvimento humano, como muitas pessoas conhecem, outras não, né, ele mede basicamente 3 indicadores de renda, saúde e educação que possam ser mensuráveis no planeta. Ainda assim, eles não talvez revelem a realidade da dinâmica socioeconômica brasileira, né, de um país continental bastante heterogêneo. Nós provavelmente tenhamos ficado nesse nível de ranqueamento em função das ocorrências no plano internacional, da economia e também das nossas ocorrências internas que causaram impactos significativos num suposto processo de desenvolvimento e crescimento que parecia haver se consolidado. A gente poderia fazer comparações com os nossos vizinhos ou não cabe? Por exemplo, o Chile, né, ficou em 38º, né, a Argentina na posição de número 45, Uruguai 54 e a Venezuela em 71. São países que têm uma economia muito menor do que a do Brasil, né, mas como esse índice não leva só PIB, né, também leva em consideração esses outros índices, então cabe a gente comparar ou não dá? Bom, nós podemos talvez comparar por um outro lado, digamos assim. Porque, como você bem disse, são países não só territorialmente, como de um nível de diversificação da economia, de potencial de recursos, com potencial tecnológico, potencial econômico, os próprios tamanhos dos PIBs, né? Distribuição, número de população, enfim. A despeito de inúmeras diferenças, né, que a gente poderia chamar, no senso comum, de tamanho de país e de economia, apesar do Brasil se situar numa variação entre 8º e 10º lugar num outro tipo de ranking, que é aquele do PIB, do Produto Interno Bruto, que coloca aí o Brasil nesse destaque, pelo menos das 10 economias do mundo, como que a 10ª economia do mundo está no número 79 do ranking, enquanto, por exemplo, a própria Venezuela, 71, ou Chile, 38, mas há uma explicação que pode ser encontrada nisso quando nós pudéssemos medir algum índice que existe, né, que é o chamado Gini, da desigualdade, sobre a distribuição de renda e riqueza. Mas acho que há outras medidas de desigualdade que nós, inclusive no planejamento urbano e regional, temos trabalhado muito, que é muito impactante para a vida das pessoas e que implica nas oportunidades de emprego, de trabalho, de educação, que é na oferta de políticas públicas aí no âmbito urbano, municipal, e naquilo que a gente chama no direito à cidade, de usufruir de maneira mais equânime possível, porque é igual, talvez seja impossível, dos direitos ou das oportunidades que a cidade oferece. Então, assim, a nossa desigualdade, além de renda, que se olha muito pelo ponto de vista econômico, ela envolve desigualdade, inclusive, de condições e oportunidades para a vida. A gente pode trazer essa discussão dos índices para uma área menor, né? O município, por exemplo, ou a região metropolitana. A gente tem até um atlas do desenvolvimento humano no Brasil, né? E aí ele considera o IDHM bastante alto, né, aqui na nossa região, principalmente em São José, mas como um todo, não é mesmo? Para que serve saber isso, conhecer isso, né? Esse mapeamento, por isso que se chama um atlas, ele vai procurar revelar, pelo menos é o que se imagina, os lugares que devam merecer maior tipo de investimento ou maior ação de políticas públicas. Então, eles são importantes, mas ainda, digamos assim, há muito o que fazer
no que se refere à chamada metodologia de obtenção e identificação desses dados para fim de espacializá-los e instrumentalizar os governos e a própria sociedade, porque o importante também de toda essa lógica de produção de informações, o ideal seria que ela fosse partilhada com a população, com a sociedade, nos momentos importantes de planificação, de planejamento ou de pensar outros tipos de ação para o interesse público. No caso de São José, né, a gente tem várias unidades territoriais dentro desse atlas e mesmo as regiões dentro da cidade que não são consideradas de uma condição socioeconômica tão boa, ficam com um ranking bom, assim, ficam, né, com um índice de alto desenvolvimento, né? Então nem sempre reflete a realidade. Nós temos nos deparado com isso ao fazermos alguns estudos recentes que temos procurado fazer com relação à questão da violência, ou mesmo com relação à distribuição da habitação de interesse social, ou mesmo das condições mais vulneráveis, digamos assim, de mulheres ou de condição de acesso à saúde, os números revelam que há uma média alta. Mas também nós vemos que o nível de desigualdade, por exemplo, que você pode imaginar proporcionalmente na escala de um país, ele está dentro do município. Então, por exemplo, nós temos situações que há regiões da cidade, no chamado vetor centro-oeste, que tem índice de desenvolvimento humano nessa medida do DH 0,95 com o máximo de 1. E nós temos situações da Zona Leste que são 0,64. São José tem um PIB do tamanho que tem, comparativamente às cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte ou outras cidades do estado de São Paulo. Quando se faz esses ranqueamentos de boas cidades, ela aparece mesmo. E aí você tem como explicar que dentro da cidade ainda se verifica tamanhas disparidades, mesmo discutindo um pouco a precisão ou o nível de generalização desses índices. Novamente agradeço a presença no nosso estúdio e esse bate-papo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima!